Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos agora receber o maná celestial, o alimento da alma. Abrindo as nossas Bíblias, no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Esta é a 10ª mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema A Guerra pela Verdade. E hoje nós vamos falar de um verdadeiro câncer que se estabeleceu no mundo religioso, chamado Teologia da Prosperidade. Está aí como fermento que leveda toda a massa. Se introduziu no Brasil na década de 70 e hoje até algumas igrejas que antes eram igrejas sérias acabaram sendo contaminadas por esse falso evangelho. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Então João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos orar ao nosso Deus, para que Ele continue nos fazendo conhecer a verdade, cada vez mais em profundidade. Oremos ao Senhor agora. Às vezes clamo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e agora é aquele momento sublime, meu Deus, onde nós nos sentamos à mesa para que possamos receber dos céus o alimento do Espírito, o alimento da alma, o alimento sólido, a palavra predestinada de sabedoria que o Senhor revelou a Paulo para a tua igreja, o Evangelho santo da graça de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho que traz a plenitude da verdade, a verdade que liberta, a verdade que ilumina os olhos, a verdade que fortalece, a verdade que nos capacita a vivermos uma vida sobremodo excelente, a verdade que nos capacita a servirmos ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido e não da maneira que nós queremos servir. Então fala-nos nessa manhã, fala às tuas ovelhas, Senhor, o teu povo que está aqui diante do altar, as pessoas que estão ansiosas para ouvir a tua voz. Usa esse teu servo, dá-me a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com verdade, como o Senhor determina, e que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para
o fortalecimento espiritual da tua igreja. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a teologia da prosperidade, olha, tem sido um dos mais ardilosos golpes que o diabo impetrou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A teologia da prosperidade é uma artimanha de Satanás. E essa teologia diabólica, essa teologia satânica, ela teve início na década de 40, lá nos Estados Unidos da América, quando alguns pastores inescrupulosos, que na verdade pastores nunca foram, eles apenas usavam o título de pastor, como muitos fazem hoje. Então, eles se reuniram lá na América na década de 40, e eles criaram essa doutrina diabólica. Homens perversos e maus, como Paulo fala aqui na Bíblia, eles pegaram alguns versículos, isolaram do contexto e foram interpretando esses versículos à sua maneira, ao seu modo, de tal forma que esses versículos bíblicos pudessem dar respaldo ao falso ensinamento que eles pensavam passar para a igreja, visando satisfazer os seus anseios malignos, visando satisfazer os seus desejos avarentos. Então o que eles fizeram? A partir daí, eles passaram a ensinar que toda pessoa que é de Deus deve possuir muito dinheiro, toda pessoa que é de Deus tem que ter saúde perfeita, toda pessoa que é de Deus tem que morar na melhor casa, tem que ter o melhor automóvel, sabe, tem que vestir a melhor roupa. Então esse foi o ensinamento que eles começaram a impetrar dentro da igreja. Então, na verdade, eles criaram a teologia do materialismo, a teologia da avareza, o evangelho da ganância, o evangelho da riqueza, e sem dúvida nenhuma, esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo. Então veja, tudo isso teve início na década de 40, lá na América, e 30 anos depois, na década de 70, esse evangelho adulterado, esse evangelho falsificado, esse evangelho segundo Lúcifer, foi introduzido aqui no Brasil. Hoje, isso já se espalhou por aí como uma verdadeira epidemia, como o fermento que leveda toda a massa. Hoje isso já virou uma febre. Nós temos aí como a primeira e principal seguidora desse evangelho da ganância a Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Nós temos a Renascer, né? A Renascer do Estevão Hernandes, daquela bispa Sônia, aqueles que foram presos há pouco tempo nos Estados Unidos. Nós temos a Sara Nossa Terra, a Nova Vida, que é lá do Rio de Janeiro. Nós temos o Verbo da Vida, um movimento chamado Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Nós temos a Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, a Mundial do Poder de Deus. Então, está aí estabelecida a teologia da prosperidade, está aí estabelecido o evangelho da ganância, está aí estabelecido o evangelho da riqueza. Agora eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Onde você encontra aqui na Bíblia esse ensinamento que diz que um filho de Deus tem que ser rico? Onde é que você encontra isso na Bíblia? Onde você encontra na Bíblia esse ensinamento de que um filho de Deus tem que ter muito dinheiro, tem que ter carro importado, tem que ter carro do ano, tem que morar numa mansão, tem que vestir roupas de grife, tem que comer a melhor comida que existir no mercado? Onde é que está isso aqui? Em lugar nenhum. Em lugar algum. Jesus é um exemplo disso, não é? Jesus nasceu numa família pobre, talvez uma das famílias mais pobres lá da Galileia, que era a família de José e Maria. Jesus era carpinteiro,
era auxiliar do seu pai José, que também era carpinteiro. Então, a verdade da Bíblia, irmãos, é que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o único e soberano Deus, ele veio para libertar os cativos, ele veio para dar vida aos mortos. Jesus não veio para dar dinheiro fácil, para dar mansões, para dar carrões, para dar roupas de grife, para fazer as pessoas colocarem caviar sobre a mesa. Ele não veio para empanturrar as pessoas de ouro, empanturrar as pessoas de prata. Não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo se manifestou ao mundo. Ele se manifestou ao mundo para libertar os cativos, para dar vida aos mortos. Abra, por favor, no livro do profeta Isaías, que eu vou te mostrar isso. Isaías, capítulo 61, versículo 1. O profeta diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso era uma profecia sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados. Agora vá lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Agora Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, fica rico, se torna empresário, vai ganhar muito dinheiro, vai ter carro do ano, vai morar em mansão com piscina. É isso que está na Bíblia. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ora, a teologia da prosperidade, irmão, ela simplesmente desprezou tudo isso aqui, desvirtuou o verdadeiro sentido da obra do Espírito Santo na vida do homem. Hoje você não vê mais testemunho de vidas transformadas. Hoje é coisa muito rara você ouvir pessoas dando testemunho de que nasceram de novo, de que houve uma mudança espiritual em suas vidas. Não. Hoje, 99,9% dos testemunhos são de mudanças financeiras. As pessoas dando testemunho de que ganharam dinheiro, de que compraram isso, de que compraram aquilo, que adquiriram aquilo, que depois que foram para a igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo, sempre em relação à vida material. Então, o que nós temos visto? Nós estamos vendo aí as pessoas querendo, né, aquilo que o Deus de todo ouro e toda prata pode dar para elas. Elas querem tudo que Deus pode dar para elas, mas elas não querem, em hipótese alguma, conhecer a santa palavra do nosso Deus. Elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem servir a Deus por aquilo que Ele é. Elas querem servir a Deus por aquilo que Deus pode conceder para elas. Essa é a realidade do mundo espiritual de hoje, lamentavelmente. Então, nesses lugares onde essa teologia diabólica tem sido ensinada, olha, o dar dinheiro é a única prova de fé que uma pessoa pode apresentar. Nesses lugares é assim. A pessoa prova que tem fé se dá dinheiro. Se não dá dinheiro, não tem fé. Se dá dinheiro, tem fé. Então as pessoas passaram a ter valor pelo carro que elas possuem, pela casa que elas moram, pelo bairro que elas residem. Aí passaram a ter valor por essas coisas. Isso é uma verdadeira lástima. Isso é uma verdadeira catástrofe. Porque na verdade, irmãos, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele está preocupado não com o carro que nós temos, não com a casa que você mora, não com o bairro que você reside, não com a roupa que você veste. O que Deus está preocupado é de saber como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Estamos vivendo a nossa vida em santidade ou estamos vivendo a nossa vida em avareza, servindo ao dinheiro? É isso que Deus quer saber. Aqui no Salmo 126, vamos lá. Salmo 126, versículo 3. Pronto?
Vou ler. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha, quem é que tem feito grandes coisas por nós? Quem? Quem? Responda. O Senhor, não é o dinheiro. Porque, irmão, sem Deus, o dinheiro não tem valor nenhum. Sem Deus, o dinheiro perde o seu brilho, o dinheiro perde a sua graça. Sem Deus, olha, o dinheiro nunca vai gerar felicidade na tua vida. Mas nunca mesmo. Agora, como diz o salmista aqui, se o Senhor fizer grandes coisas em favor da minha vida, em favor da tua vida, aí sim, nós seremos alegres, nós seremos felizes, se o Senhor fizer grandes coisas. Diga graças a Deus. Então, esses pregadores da teologia da prosperidade, eles não pregam evangelho nenhum. O que eles pregam são mensagens de autoestima, mensagens, sabe, de vitória financeira, de quebrar maldição, de amarrar o olho grande, de amarrar o diabo, de destruir o Satanás, de repreender a inveja. São essas as mensagens que saem dos seus púlpitos. Uma outra coisa, uma das características desse movimento aí da teologia da prosperidade é a novidade. Essa é uma característica marcante. Sempre tem que haver mudanças. Os métodos que eles utilizam sempre mudam. Por isso que você vê aí uma verdadeira avalanche de invencionice, de invenções diabólicas, de invenções demoníacas. Um dia é passar pelo tapete de sal, outro dia é passar embaixo de um manto, outro dia é passar por uma porta, outro dia é tocar a trombeta, outro dia é receber uma espada da vitória, pega uma espada de plástico, manda as pessoas levarem para casa e dizer: essa é a espada que vai te conduzir ao triunfo. Todo dia cria-se uma coisa nova. Parece as Casas Bahia, ou a Insinuante, que toda semana tem uma propaganda nova, né? Tem uma promoção. É exatamente a mesma coisa, é um marketing. Sabe, eles usam um verdadeiro marketing. Então, aqui em Romanos, olha, interessante que Paulo diz aqui. Abre aí a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 28 em diante. Olha o que Paulo diz dessa gente aí. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Agora presta atenção no que vem agora. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quer dizer que eles são inventores de males, são gênios do mal. Eles inventam a cada hora aí 1001 amuletos que eles chamam de objetos ungidos. É a água ungida, é a rosa ungida, é o shampoo ungido, que diz que é para tirar o mal que entra pela cabeça. Toda hora se inventa uma coisa. É verdade. Então, sempre tem que haver coisas novas, sabe? Para trazer motivação para a clientela, para trazer motivação para as pessoas. Então, o clima nesses lugares que prega a teologia da prosperidade é sempre aquele clima de festa pagã, sabe? E outra coisa, olha, vale tudo para atrair as multidões para os seus tempos. Vale tudo, eles fazem qualquer coisa. Uma outra coisa, se o pregador nesses ambientes aí da teologia da prosperidade não pular, se não for um pregador que grita histericamente, aqueles gritos que estremecem o templo, olha, é visto como um pastor sem unção, não tem unção.
se o pregador não fizer as pessoas pularem, não fizer as pessoas gritarem histericamente, não fizer as pessoas chegar às lágrimas, ele é visto como um pastor frio, sem o Espírito Santo. Às vezes você encontra com alguém que frequenta esses ambientes, e você diz assim, vamos lá na minha igreja. Aí ele pergunta assim, na sua igreja tem fogo? Já ouviram essa pergunta? É uma igreja de fogo? Fogo? O que eles chamam de fogo são os gritos histéricos. É o histerismo coletivo. É aquela gritaria que fica todo mundo enlouquecido. Aquilo eles chamam de fogo. Então tudo isso que nós estamos vendo hoje já havia sido predito pelos apóstolos. Há 2000 anos atrás. Aqui mesmo, ó. Abra em 2 Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Versículo 1 em diante. Olha como Paulo previu isso há 2000 anos atrás. Paulo está preso. Essa epístola foi a última que Paulo escreveu. Ele estava dentro do cárcere em Roma. E ele diz a Timóteo, um jovem pastor, um discípulo de Paulo, e ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, não vão suportar ouvir a verdade de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. No versículo 4 ele diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, isto aqui está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Paulo diz, olha, vai chegar um tempo que a turma não vai suportar ouvir a sã doutrina, não vai suportar ouvir o evangelho da graça de Deus, não vai suportar ouvir a verdade sagrada. Isso está acontecendo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se o pastor procurar levar o povo à Bíblia, se o pastor é aquele pastor que leva a igreja a refletir sobre a verdade sagrada, olha, ele é rejeitado hoje. Ninguém quer um pastor assim. Ninguém quer. Se o pastor se esmera em transmitir um conhecimento profundo de Deus, a turma acha o culto muito monótono, eles ficam inquietos, a pessoa se levanta para beber água, vira para o outro irmão, o culto está muito chato, eu gosto de um culto de fogo. Querem grito, querem histerismo. Mas é verdade ou não é verdade o que eu estou falando? É verdade, irmãos. Olha, se eu fosse pregar nesses movimentos aí, eu seria expulso na hora. Não só pela verdade que eu prego, mas porque eles não toleram um culto dessa maneira. Eles não toleram ir à Bíblia. Eles não toleram conhecer a verdade. O que eles querem é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de motivação, de autoestima. Eles querem ouvir uma mensagem que prometa para o povo dinheiro, mansões, carros do ano, joias, sabe, roupas de grife. É esse tipo de mensagem que eles querem ouvir. Um evangelho que leva a pessoa a negar-se a si mesmo. Olha, é simplesmente insuportável para esse pessoal. Uma pregação que faça nascer na pessoa o caráter de Deus, olha, é simplesmente recusável. É intolerável para eles ouvirem uma mensagem assim. Uma pregação que exponha de uma maneira clara a vida errada que as pessoas estão vivendo, a crença errada que elas estão vivendo. Olha, uma pregação assim é logo taxada de heresia. Uma mensagem que desmascare o falso evangelho que as pessoas têm crido, olha, é logo jogada dentro da lata do lixo. Não serve, ninguém quer, ninguém aceita. Então, o que as pessoas querem? Elas querem as doenças fora do corpo, elas querem
todos os seus problemas solucionados, todas as suas dívidas saldadas, elas querem dinheiro no banco, elas querem ser bem-sucedidas na sua vida profissional, na sua vida sentimental, elas querem ter saúde perfeita, mas elas não querem a palavra da verdade dentro do coração. Isso elas não querem. Mas não querem mesmo. Olha, Pedro também alertou sobre a ação diabólica desses falsos pastores. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Segunda epístola de Pedro, eu falei, tá? Capítulo 2, vamos ler, do versículo 1 em diante. Pedro diz: assim como no meio do povo judeu no passado, né? Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No versículo 2, Pedro é mais duro ainda. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha só. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Irmãos, olha, é uma heresia destruidora fazer as pessoas acreditarem que Deus responde mais ao dinheiro do que a uma oração cheia de sinceridade e fé. Isso é uma oração, isso é uma heresia destruidora. É uma heresia destruidora levar as pessoas a acreditarem que prosperidade é uma coisa que pode ser medida pela conquista de bens materiais. Não é. Prosperidade não é isso. O que é prosperidade, pastor? Abra na terceira epístola de João aí, por favor. Terceira epístola de João. Versículo 1 e 2. Vamos ver o que é que João fala aqui. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então o que é prosperidade? Prosperidade é você ser bem-sucedido. Agora, isso em todas as áreas da vida. Veja que Gaio, que é a pessoa a quem João escreveu essa epístola, tinha a sua alma próspera. Faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, esse homem tinha uma vida espiritual sadia, tinha uma vida espiritual bem edificada. Então, prosperidade é você ser bem-sucedido naquilo que você faz. Por exemplo, um professor, quem trabalha na área da educação, e é um bom professor, se prepara, se capacita, ensina com maestria, ele é próspero na arte de ensinar. Se você estuda, né, é dedicado ao estudo, não é um aluno relaxado, tira boas notas, passa de ano, você é próspero nos estudos. Teu casamento é um casamento saudável, sabe? Você vive o teu casamento segundo as regras de Deus. Você é uma pessoa próspera na tua vida sentimental. Então, prosperidade não tem nada a ver com acúmulo de bens materiais. Absolutamente nada. Sabe? Não tem nada a ver. Isso que esses picaretas ensinam é uma mentira. Coloca na cabeça das pessoas que só tem prosperidade se tiver acúmulo de bens, se tiver acúmulo de riqueza. Você vê? Isso é uma coisa diabólica. O que eu acho interessante, sabe, é que às vezes eu ouço pessoas fazerem comentários e dizer assim: não, mas o pastor Carlos é muito duro, o pastor Carlos vai muito fundo, o
Pastor Carlos bate muito forte. Pastor Carlos, às vezes, é muito ácido nas pregações dele. Olha, uma pessoa que fala isso, meu irmão, não conhece Deus, não conhece a palavra, não conhece o Evangelho. Porque uma pessoa que tem um verdadeiro conhecimento do Evangelho, ela sabe perfeitamente que aquilo que eu falo aqui na igreja, ou através do microfone de rádio, ou aonde quer que eu for e fale, é nada mais, nada menos do que aquilo que Paulo, Pedro, Judas e os demais apóstolos já disseram aqui nas suas epístolas. O que eu falo é nada mais, nada menos o que já foi falado por eles aqui. Você quer ver uma coisa? Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre esses inescrupulosos, sobre essas águias espoliadoras do bolso do povo. Romanos capítulo 16. Vamos lá. Romanos capítulo 16, versículo 18. Olha o que o apóstolo diz. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, aos seus próprios interesses. Eles servem ao seu próprio bolso, igual os políticos, né? É a mesma coisa, é o mesmo espírito, né? E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Agora segura aí, vá lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 19. O destino deles é o quê? A perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, irmãos, olha, esses movimentos que ficam aí proclamando essa teologia da prosperidade, não passam de empresas. Empresas que têm um único objetivo: satisfazer os anseios gananciosos dos seus donos. Então, são indústrias religiosas que em nenhum momento estão preocupadas com a vida espiritual das pessoas. São indústrias religiosas que não se preocupam em alimentar a alma das ovelhas do Senhor Jesus Cristo com um alimento sólido, com a palavra da verdade. Eles se preocupam sim em ampliar os seus impérios, ampliar os seus palácios, pouco se importando se o povo tenha que ser enganado, se o povo tenha que ser ludibriado. O único objetivo dessa gente é o seu próprio bem-estar. Construir mansões, mas não é construir mansões de uma maneira simples, não. É construir mansões com o que há de melhor, sabe, na engenharia mundial, na arquitetura mundial. Está na internet as fotos, como saiu na revista Veja, da mansão construída pelo Edir Macedo lá em Campos do Jordão, em São Paulo. Olha, é uma coisa que nem os maiores magnatas do mundo têm. E o cara mandou trazer mármore da Itália, granito não sei da onde, até o gesso, não é gesso do Brasil, é um gesso importado. É isso que eles estão preocupados, irmãos. Então, eles possuem aviões, eles possuem helicópteros, eles possuem automóveis de $1 milhão, Mercedes de último tipo, eles usam roupas importadas de grife, sabe, terno inglês, gravata italiana, sapato de couro alemão. É assim que eu estou dizendo a você. Os filhos, eles põem para estudar nos melhores colégios, de preferência na Europa, de preferência fora do Brasil. Agora, eu pergunto, à custa de que essa gente vive essa vida de marajá, vive essa vida na babesca? À custa do povo, do povão, que na sua grande maioria, muitas das vezes, não tinha nem o dinheiro para pagar a passagem do ônibus que os levava para essas arapucas. É verdade. Então, foram essas pessoas simples, foram essas pessoas pobres,
Foram essas pessoas de renda insignificante que deram a esses estelionatários o dinheiro suficiente para que eles vivam aí como marajás. Foi o povão simples que deu essa fortuna para eles. Aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, no versículo 13: porque os tais são falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos, sabe? Falsos missionários. Paulo diz, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, enquanto eles pregam essa fraude, que é a teologia da prosperidade, que promete tirar as pessoas da crise financeira, que promete tornar as pessoas ricas, fazer o vendedor de cocada se tornar amanhã dono de uma grande empresa, uma grande indústria. Enquanto eles prometem essas fraudes, as pessoas continuam aí vivendo a mesma vidinha de sempre, enfrentando as mesmas dificuldades, enfrentando as mesmas lutas, porque a vida é cheia de lutas, é cheia de dificuldades, querido. Pode ter certeza disso. Então, na realidade, o que essa gente ensina é uma teologia criada pelo diabo. Uma teologia, um ensinamento que rouba o povo de Deus, que mata os sonhos das pessoas, que destrói a confiança no verdadeiro evangelho. O que tem de gente aí, sabe, com os seus sonhos destruídos, com a sua vida, sabe, cheia de decepção, cheia de amargura, porque se envolveram com esses movimentos, acreditaram nas promessas e depois de passado o tempo, descobriram que foram lesados, que foram enganados. Nunca ficaram ricos, nunca tiveram mansões, nunca conseguiram automóveis importados, nunca, continua a mesma vidinha de sempre. Então a verdade é que os obreiros fraudulentos, como Paulo cita aqui, ó, eles se auto-intitularam bispos, apóstolos, missionários, pastores, e eles simplesmente hastearam a bandeira da imoralidade religiosa. Na maior cara de pau do mundo, hastearam a bandeira da imoralidade espiritual. Olha, engano e má fé é marca registrada desses movimentos aí. Todos eles. A marca registrada dessa gente é engano e má fé. Aliás, eu quero que você veja no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, como é que esse profeta é duro ao se referir a esse tipo de gente. Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27. Acharam? Pode procurar, irmão, espero. Vá. Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27. Achou, querida? Então lá vou ler, tá? Olha o que o profeta diz. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. No versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude, os seus templos, as suas religiões, as suas igrejas. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Olha, dá uma revolta muito grande ver as fraudes que são aí praticadas pela Universal do Edir Macedo, pela Internacional da Graça do R.R. Soares, essa Mundial do Poder do Valdemiro Santiago, essa Renascer do Estevão Hernandes, da Bispa Sônia. Dá um verdadeiro nojo ver o que faz a Assembleia de Deus do Sila Malafaia, a Assembleia de Deus desse Marcos Feliciano, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. Esses homens ocupam verdadeiras tribunas poderosas, rádio, televisão. Eles têm uma tribuna muito forte, eles ficam aí se degladiando, sabe, disputando a unhas e dentes para ver quem consegue arrastar mais incautos para suas armadilhas.
Essa é a disputa dele todos os dias. Eles disputam a unhas e dentes a confiança dos incautos, aqueles que não têm conhecimento de Deus. Então uma pessoa que é de Deus, irmão, uma pessoa que conhece este evangelho aqui da graça de Deus, tem que ficar indignada com esse verdadeiro escracho religioso que esses indivíduos estão promovendo aí. Uma pessoa que é de Deus tem que ter uma indignação muito grande. É preciso que se levante pessoas que tomem providências. É preciso que se levante pessoas que tenham coragem de denunciar isso, que tenham coragem de frear essa onda diabólica que está estabelecida no Brasil e no mundo, que está maculando dia a dia a imagem da verdadeira igreja, que está maculando aí a pureza do verdadeiro evangelho. É preciso que se levante pessoas. Lamentavelmente, pouca gente quer se levantar contra isso. O que eu vejo são os pastores fazendo média. Não, mas eles também são de Deus. Eles também estão fazendo uma obra. Não. Eles têm 99% de erros, mas tem 1% de acerto. Então também são de Deus, vamos ter paciência. Deus usa cada um à sua maneira. Que história é essa de que Deus usa cada um à sua maneira? Não, só tem uma maneira de Deus usar. É através da pregação da verdade. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Como está faltando profetas que preguem a palavra de Deus com verdade. Como está faltando homens de Deus. Como está faltando gente, sabe, segundo o coração de Deus, que tem a coragem de lutar pela verdade, que tem a coragem de se insurgir contra esse escracho religioso que está aí estabelecido. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem com um episódio que ocorreu durante o ministério terreno de Jesus, e é um episódio que não interessa muito a essa gente. Essa cambada aí da teologia da prosperidade, olha, eles não têm nenhum interesse nisso aqui. Eu vou mostrar para você o que é. Abra no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 em diante. Vamos ler do 1 a 3 primeiro. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Segura um pouquinho aí. Que coisa interessante. Esse Zaqueu aqui, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem temer a Deus, era um homem o quê? Rico. Era um homem rico. Olha, igual esse Zaqueu aqui, existem milhões e milhões de pessoas mundo afora, que são pessoas ricas, que são pessoas milionárias, que são pessoas que detêm a posse de bens materiais tremendos, e pessoas que nunca passaram nem sequer na calçada de uma igreja. Como era o caso desse homem. Então isso aqui já contraria o ensinamento que esses pastores da prosperidade proclamam, já contraria totalmente. Nunca entraram na igreja, nunca quiseram nem saber de Deus, e no entanto, pessoa é rica. Já contraria, né? Esse evangelho da prosperidade. Mas vamos continuar. Versículo 4. Então, o tal de Zaqueu rico, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então, segura outra vez um pouquinho aí a leitura. Interessante, né? Olha, Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim.
tal de Zaqueu era uma ovelha, estava morto em delitos e pecados, mas quando chega o tempo de Deus, meu irmão, não tem jeito. De repente esse homem, que era um homem desonesto, que era um homem de vida errada, que era um homem que defraudava as pessoas, que roubava as pessoas, sente uma vontade grande de ver Jesus. Ele diz, olha, esse tal de Jesus vai passar por aqui e eu estou inquieto, olha, já tem 2 dias que eu não consigo dormir direito, eu estou com uma vontade muito grande de ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus, e ele vai para ver Jesus. Só que tinha um empecilho. Ele era um homem de pequena estatura, era um homem pequeno, a altura dele era muito pequena, e havia uma multidão, e aí ele ficava lá, escondido no meio da multidão, não conseguia ver Jesus. Mas é interessante, não é? Paulo diz que Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Quem é que estava efetuando nesse homem a vontade incontida de ver Jesus? Deus. Deus efetua o querer e o realizar. Olha, um cobrador de impostos como era esse homem, era uma pessoa totalmente odiada pelo povo. O povo sentia ódio, primeiro porque estava traindo a pátria, segundo porque explorava as pessoas. Então esses cobradores de impostos só saíam à rua protegidos por seguranças, porque tinham medo de serem assassinados, tinham medo de serem linchados. Mas esse homem aqui, de repente, perde todo o medo, vai para o meio da multidão. Quando ele vê que a sua altura não permitiria ver Jesus passar, o que ele faz? Sobe no sicômoro. Até hoje existe lá em Jericó essa árvore. Um sicômoro é uma árvore muito parecida com a nossa mangueira. Aquela mangueira alta, frondosa, sabe? É uma árvore mais ou menos parecida com a mangueira. E esse homem aqui, rico, deve ter parado a sua Mercedes, igual a do Silas Malafaia, que diz que só o pneu custa 3 mil reais. E o cara diz isso na maior cara de pau do mundo, viu? Sou abençoado. Olha, o meu carro, só um pneu do meu carro custa 3 mil reais. Bom, aí o Zaqueu deve ter parado lá a sua Mercedes, seu terno fabricado na Inglaterra, sua gravata italiana, seus sapatos de couro alemão, o seu perfume francês, mas ele esqueceu tudo isto e sobe no sicômoro. Dá para você imaginar na tua cabeça a cena, a multidão ali para ver Jesus e um cara baixinho subindo numa mangueira? Rico, bem vestido, bem trajado. Só Deus para fazer isso, né? E quando ele está lá em cima, ele tem a maior surpresa da vida dele. O Senhor Jesus vem, a multidão seguindo Jesus, e quando Jesus chega defronte àquele sicômoro, para. Olha para o alto e diz, Zaqueu! O tal de Zaqueu deve ter dito, já foram fofocar de mim para o homem. Já foram me entregar para o homem. Já falaram da minha vida, como é que o homem sabe o meu nome? Porque ele conhece as suas ovelhas. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje na tua casa. Me convém, é conveniente para mim me hospedar hoje na tua casa. Olha, Zaqueu desceu a toda pressa, foi para a casa dele, levou Jesus. E o que eu quero mostrar para você é que lá na sua casa, esse Zaqueu aqui toma uma decisão que contraria frontalmente esses indivíduos inescrupulosos que ficam pregando aí que a posse de bens materiais é a prova de que a pessoa está sendo abençoada por Deus. Contraria tudo. Qual foi a decisão que Zaqueu tomou? Vamos ler? Versículo 8 em diante. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse,
Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que coisa interessante. Irmãos, essa atitude aqui de Zaqueu deveria causar constrangimento, sabe? Nessas pessoas que vivem aí fora na ilusão da prosperidade. Devia causar constrangimento, porque Zaqueu abriu mão da sua riqueza para poder se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Eu abro mão dos meus bens materiais, eu pego logo a metade de tudo que eu tenho e distribuo para os pobres. E se eu defraudei alguém, e como tinha defraudado, eu quero restituir 4 vezes o que eu defraudei daquela pessoa. Ora, se o evangelho, como eles dizem, é sinal de prosperidade, é sinal de bens materiais, então nesse caso aqui as coisas não batem. Mas não bate mesmo. Porque senão Jesus teria dito: não, Zaqueu, já que você está tomando uma decisão de me seguir, já que você hoje está mostrando que está se convertendo, não, eu vou fazer com que a tua riqueza duplique. Eu vou te dar mais do que você já tem. Se você é rico, eu vou fazer de você um milionário. Mas não foi isso. Olha, e para desmascarar de vez essa farsa da teologia da prosperidade, Jesus dá o arremate final dizendo, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante, né? Maravilha, Jesus. Isso aqui, irmãos, olha, aniquila completamente com qualquer argumento desses picaretas da prosperidade. Jesus deixou absolutamente claro aqui que ele veio para tratar dos problemas da alma, não dos problemas do bolso. Ele disse: eu vim para buscar e salvar o perdido, sem prometer nenhum tipo de riquezas materiais como recompensa. Esse eu vim tratar dos problemas da alma. Eu não vim tratar dos problemas do bolso. Isso aí cada um trata com trabalho, com dignidade, com luta. Eu não vim para isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. Aleluia. Igreja não é lugar para você vir buscar prosperidade material. Deus não é um gênio da lâmpada. Não é o Aladim que a pessoa esfrega. O que é que você quer? Eu quero carro. Eu quero um automóvel do ano. O gênio dá. Não, eu quero um aumento de salário. Eu ganho R$1.000. Oh, como eu gostaria de ganhar 5. Fica tranquilo que eu vou te dar 5.000 de salário. Eu quero uma mansão com piscina. Eu quero uma saúde perfeita. Eu não quero mais doenças no meu corpo. O que é que você quer? O gênio pergunta. Olha, eu quero todos os meus problemas solucionados. Aí o gênio soluciona todos os problemas. Deus não é isso. Deus não é isso. Deus não é garçom de crente. Deus não é um comerciante inescrupuloso que está vendendo as suas mercadorias para aqueles que pagar melhor. As bênçãos de Deus, irmãos, não estão à venda. Não estão à venda. Olha, tudo que nós necessitamos para a nossa vida, Deus nos concederá. Deus vai conceder para você. Porque senão, as pessoas que não vêm à igreja já teriam todas elas morrido de fome. Senão as pessoas que não vêm à igreja, nenhuma delas teria emprego. Estaria todo mundo desempregado? Não. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio tratar da nossa saúde espiritual. Ele veio cuidar da nossa alma. Ele veio para nos dar vida eterna. Ele não veio para nos dar carrões. Ele não veio para dar mansões. Ele não veio para dar roupa de grife. Ele não veio para dar caviar, que é uma coisa que eu detesto. Eu sempre ouvia falar nessa praga desse caviar. Tem até a samba do Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é caviar?
Nunca vi, nem ouvi, eu não só ouço falar no negócio. E uma vez o meu irmão disse, olha, eu trouxe um caviar para você. Olha, custa os olhos da cara. Eu digo, poxa, é isso aí que é caviar? E as pessoas pagam a peso de ouro para comer essa porcaria aí. Eu não gostei, achei uma porcaria. Pastor, por que é tão caro? Sabe por quê? Porque existe pouco. Então esse pouco que existe, porque caviar é uma ova de um peixe, né? Então, como existe pouco peixes que produzem isso, então vende a peso de ouro. Se o ovo de galinha fosse uma coisa bem restrita, difícil de se conseguir ovo de galinha custaria os olhos da cara. Seria mais caro do que caviar. Como tem abundância, em qualquer lugar tem, qualquer um pode ter acesso, não vale nada. Tem gente que diz assim, detesto ovo. Pois eu adoro. Mas eu falo com seriedade, irmão. Tem coisa melhor do que feijão, arroz e ovo? Não. Eu não estou fazendo demagogia, não. Eu adoro. Um bom feijão, um bom arroz e aquele ovo mal passado com aquela geminha. Hein, Erigas? Hã? Ou o baião de dois, como o Silvio está falando, com o ovo já misturado ali. Aí é que fica bom de ver logo. Amém, irmão? Isso que eu falei agora é apenas o começo. À noite, a coisa vem mais forte ainda. À noite, a giripoca vai piar. Viu? Em nome do Senhor Jesus. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que ponha essa mensagem no rádio, tá? Amanhã. Pode colocar.